Agora tá no clima. Estão vendo minha tela aí? Sim, professor. Sim. Aí, demorou. Ô, seus Noia, eu tenho até as 4h10, né? Mais ou menos uma hora aí. Não vai dar para a gente falar tudo, mas eu fiz um resumão das coisas que mais caem para a gente revisar isso com uma atenção especial, tá? Então, são assuntos mais cobrados e mais divulgados aí por vestibulares e por professores, o pessoal do YouTube. Então, fui compilando tudo, várias coisas. Quem tiver para perguntar, eu não consigo ver a mãozinha levantada, então abra o microfone e tal, pergunta como a gente fazia em aula. Até o pessoal mais novo aí, o pessoal que foi embora do colégio, né, Maria Clara? Então, bora lá. Rapidão, vocês sabem que a gente deveria ter estudado e chegado aqui bem, vamos falar assim, tranquilo, confiante, mas todo mundo está com medo, né? Então, vamos lá. Retomando coisas de química, principalmente nesse segundo dia, que é um pouquinho mais pesado, tá? Eu sei que a maioria já estudou, espero, né? E qualquer dúvida, pergunta. Então, eu vou trazer, no máximo, aqui 5 assuntos para a gente não virar meme. Então, quais são esses assuntos aí? O assunto mais comentado para a gente em química é esse aqui, ó. Forças e interações intermoleculares, até ligações químicas, tá bom? A gente vai diferenciar as duas e comentar algumas coisas que caem ou que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Esse daqui não tem como fugir, a gente vai falar um pouquinho dele também, mas regra prática e um pouco mecânica para a gente falar de estequiometria, tá? Reações orgânicas, um pouco, só para a gente lembrar quais são, que tipo, alguma regrinha específica que a gente tem que lembrar, tá? Eletroquímica, que é aquela famosa pilha. No Enem, é raro quando cai eletrólise, tá bom? Mas a gente vai comentar um pouquinho. E minha amiga, termoquímica. São aqui, vamos falar assim, metade da prova, se a gente for ver, são esses 5 ou 6 assuntos, caso caia alguma coisa de ambiental também. Lembrando que o Enem não é só o que a gente estuda, é um pouco da vivência que a gente tem e dessa interdisciplinaridade que a gente tem, né? Nossa, faltou até sílabas aqui, mas vamos lá. Primeiro assunto, ligações químicas. Ligações, então vamos só definir o que é ligação. É entre átomos de uma molécula ou entre moléculas. Não, vamos lá. Ligações químicas são entre átomos. É uma ligação que compartilha elétrons ou toma elétrons de outro átomo, ou melhor ainda, nem toma, nem compartilha, deixa esses elétrons soltos ali, tá? Então, das ligações propriamente dita, a gente tem que lembrar de 3. A primeira, ligação iônica, por ordem, é a ligação mais forte, tá? Depois, a ligação covalente, em ordem de força, é a segunda. E, por fim, a ligação metálica, a mais fraca quimicamente. Lembrando, ligação iônica, o nome lembra íons. Então, tem formação de íons. Se há formação de íons, alguém perde elétrons, em compensação, alguém ganha elétrons, a gente vai ver isso aí. Há uma alteração aí da eletrosfera dele, de alguma forma, né? Há principalmente aqui elétrons envolvidos, tá bom? Então, acontece entre quem? A gente vai comentar quem, no sentido, qual espécie química que vai fazer ou vai participar de uma ligação iônica, tá? Então, tá aqui só para a gente contextualizar. Ligação covalente já não é uma troca, não há íons, pelo contrário, ninguém ganha, ninguém perde, e sim compartilha elétrons aqui, tudo lembrando, buscando estabilidade aí, buscando 8 elétrons lá na regra do octeto, ou 2, ou 6, dependendo do átomo, mas 8 é quase sempre, tá? Essa ligação covalente pode ser normal, que é a maioria dos casos, ou essa dativa coordenada que eu nunca vi cair, beleza? Então, ligação covalente. Troca elétrons? Não, compartilha elétrons, tá bom? Representação, a gente vai dar uma lembrada rapidinho, e a mais legal e mais fácil da gente lembrar, a ligação metálica. Ninguém ganha, ninguém perde elétrons. Aqui, na real, os 2 átomos, ou mais átomos envolvidos nessa ligação,
Nenhum gosta de elétrons e deixa esses elétrons livres. Livres para quem? Livres entre os átomos ali, tá? Inclusive tem um modelinho que a gente vai comentar aqui, que é chamado de mar de elétrons, e alguns comportamentos que esse mar de elétron oferece aqui para a gente, tá bom? Então, primeiro de ligação química, lembrando, uma ligação entre átomos ali, seja metal ou ametal, ou metal hidrogênio. Lembra, hidrogênio não tem família, então ele não é comparado a um metal ou um ametal. Primeiro, não esqueça, ligação iônica mais forte é entre um metal e um não metal. Depois, ligação metálica, o nome diz só ligações entre átomos de caráter metálico, ou seja, do lado esquerdo da tabela periódica, tá? Lembrando que metal não quer dizer como ele se parece, e sim, são elementos que não gostam de elétrons. Não gostar aqui, ó, de elétrons, logo eles doam esse elétron, tá? Em compensação, ligações covalentes, olha o que tem em comum. Não metais ou ametais participam de ligações covalentes, ou até hidrogênio com hidrogênio, ou não metal, né, um ametal com hidrogênio, tá? Tendo ametal, aquela fileirinha lá para o lado direito da tabela periódica, é uma ligação covalente. Só tendo metais ali, propriamente dito, não é uma ligação, é simplesmente uma aproximação entre eles, mas a gente chama de ligação metálica, só entre metais, e um metal e um não metal é uma ligação iônica aqui, beleza? Lembrando que tudo é para ter estabilidade e esses elementos ficarem estáveis, que nem a gente fala, né? Ou momentaneamente aí estáveis. Então, vamos lá. Uma ligação iônica, só para contextualizar aqui, ó. Forma compostos iônicos. Não, ligação iônica forma íons ou compostos iônicos, enquanto uma ligação covalente, né, uma molécula formada por ligações covalentes, forma um composto molecular. Então, não faz sentido olhar para um composto que faz ligações iônicas e chamar ele de molécula, beleza? Molécula, só ligações covalentes, só há um compartilhamento de elétrons, tá bom? E metálica, compostos formados por ligações metálicas, a gente fala que forma uma liga, às vezes, e aí cada liga tem um nome diferente, eu não vou trazer aqui, beleza? Das ligações metálicas, o que é bom a gente lembrar, todos os elétrons aqui estão soltos, ou todos estão compartilhados entre todos os átomos daquele material. Como assim? Esse cara é um metal, tem um centro positivo aqui, ele não gosta de elétrons, ele libera esses elétrons, e, deixa eu pegar aqui a canetinha, esse elétron que era desse átomo não é realmente atraído por ele, então ele fica passeando por aqui, enquanto o outro fica passeando por aqui, e por isso que a gente chama de modelo de mar de elétrons, tá? Esses elétrons estão livremente aí na estrutura, por isso que tem umas propriedades que podem ser explicadas por esse movimento. Por exemplo, a condutibilidade elétrica aqui, ó, desse metal cobre. Se esses elétrons ficam soltos, pode ter um fluxo de elétron, e a gente sabe que é uma corrente elétrica, é um fluxo de elétron, tá bom? Então, relembrando, 3 ligações. Ligação iônica mais forte. Então, para você quebrar uma ligação iônica, você precisa de mais energia ou mais esforço. Enquanto uma ligação metálica e covalente, você precisa de menos energia, menos esforço químico ou físico aí para poder quebrar. Tudo bem? Ainda nesse quesito aí, a gente pode fazer um gancho e lembrar de polaridade. Por quê? Quando eu formo ligações químicas, eu posso formar moléculas polares ou apolares. E aí a gente lembra, como que eu defino uma molécula polar ou apolar? Por esse meu amigo aqui, ó, chamado de Mi. Esse Mi, como que eu calculo esse Mi? Ele não é uma grandeza escalar, não dá para calcular, né? É uma grandeza vetorial, então a gente tem sentido esse vetor. Como que a gente faz um vetor para uma molécula? Eu abro essa molécula em ligações, e aí eu ponho um vetor apontando para o cara que é mais eletronegativo. Vocês lembram dessa relaçãozinha que tinha aqui, né?
Alguém lembra aí? Sim. O Duda, você fala para mim? Basicamente a frase que a gente inventou para lembrar qual que é a ordem de eletronegatividade. Isso, então só fala para mim, da esquerda para a direita, quem é mais eletronegativo? Pera, da esquerda para a direita, quem é mais eletronegativo? O flúor, né? O flúor aqui. Então, vamos pensar que a eletronegatividade diminui da esquerda para a direita, então essa flecha está apontando para o cara mais eletronegativo. Tô certo, Dudu? Então, mesma coisa a gente vai fazer com o vetor para descobrir a polaridade de uma molécula. Eu vou abrir essa molécula, vou apontar o meu vetor para o cara mais eletronegativo, e se sobrar um vetor, significa que aquela molécula é polar ou apolar. Vamos lembrar isso aí. Lembrando aqui, ó, eu tenho, vamos pensar, vários compostos, eu vou deixar isso aqui depois para vocês, mas vou escolher uma linha, essa linha do meio aqui, beleza? Vamos pegar esse meu amigo aqui. Primeiro, eu vou abrir ele e vou ver se ele é polar ou apolar. Olho lá para o boro tem 5 elétrons na camada de valência. Não, ele tem 3, ele é da família 13, dá uma olhada lá. O flúor, ele tem 9 elétrons na camada de valência? Não, 7 elétrons na camada de valência. Tá? 9 e o 5 que eu falei são todos os elétrons no período, né? Então, o boro aqui, ele tem 5 elétrons em 2 camadas. Primeiro, se vocês lembram, um S2, está completo, então eu não conto. Tá? Então, elétrons na camada de valência que eu vou representar aqui fora na forma de bolinhas. Então, ó, o flúor tem 9 elétrons, 2 estão completando a primeira camada, que é a camada 1, e os outros 7 estão completando a outra camada de uma maneira incompleta, né? Ela cabe até 8. Então, vamos lá. Representando assim, eu vou fazer um compartilhamento de elétrons, então eu vou compartilhar aqui, aqui, aqui. Cada flúor tem agora 8 elétrons na valência, eles estão belezinha. O boro é uma exceção, ele fica estável com 6 elétrons, tranquilo. Mas como que eu estou verificando a polaridade dessa molécula? Eu vou escrever assim, cada um mais afastado possível do outro, caso eles não tenham um par de elétrons não ligantes, lembram disso? E aí eu vou apontar o momento de polar. De que jeito? Eu aponto para o mais eletronegativo. Para cá, para cá, para cá. Vocês lembram de grandeza escalar, grandeza vetorial? Alguém lembra aí? Eu lembro. O que acontece? Esses dois F que está de baixo vai virar uma resultante. Que vai cancelar tudo isso. Exatamente. Então, agora eu tenho que somar os dois que estão apontando para o mesmo lado e tenho que cancelar os que estão apontando para o lado opostos, né? Por exemplo, esses dois aqui vão se somar, né? Vão criar uma resultante para baixo. Eu tenho uma em cima, cancela de baixo. Logo, eu tenho um Mi aqui igual a 0. Esse Mi igual a 0 significa que essa molécula é apolar, tá bom? Se eu tivesse alguma resultante sobrando aqui, significa, por exemplo, que ela é uma molécula polar. Mas vamos analisar moléculas que só têm um elemento químico, por exemplo, N2. Eu quero saber, essa molécula é polar ou apolar? Alguém sabe me falar? Vai ser apolar, não vai? Porque um vai apontar para o outro e cancelar, não é? Nesse caso, é o único, vamos falar assim, uma exceção de não existir Mi. Não existe momento dipolar numa molécula dessa. Por quê? N ligado a N é isso aqui, né, Zili? Aí eu falo para você, para onde que eu aponto o vetor? Para a esquerda ou para a direita? Para nenhum. Eles têm a mesma força lá na relação, ó. O nitrogênio aqui, só tem um, eles têm a mesma força eletronegatividade, claro. Não tem momento dipolar, né? Se não tem momento dipolar, significa que ele é 0, logo essa molécula é uma molécula apolar. Diferente da água, por exemplo, a água eu pego aqui, essa água aqui. Todo mundo sabe que a geometria é angular, caso não lembre, o oxigênio tem 6 na valência, então 2 para cá, 2 entrando no plano do papel ali, então esses 2 elétrons estão lá no fundo, tá? Em 3D, imagina, e eles empurram esses 2 hidrogênios para frente. Caso eu queira escrever o momento dipolar dele, eu tenho que apontar os 2
para o oxigênio, tá vendo? E aí cria uma outra resultante para cima, os dois estão apontando para o mesmo lado, logo, esse momento dipolar é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, essa molécula é uma molécula polar. A água é polar. Tudo que parece água, por exemplo, amônia, tudo que tenha o mesmo número, às vezes, de elementos aqui na molécula, é polar, tá bom? Salvo algumas exceções aí que eu tenho certeza que vocês lembram, por exemplo, o CO2, esse meu amigo aqui, tá? Mas só para lembrar, como que eu faço isso? Aponta todos os vetores para o mais eletronegativo e sai cortando, igual física, sai cortando as grandezas vetoriais, tá bom? Agora cheguei na parte mais importante. Falei de ligações entre compostos, né? Agora, ligações entre átomos, né, de uma molécula, agora são ligações entre compostos, ou seja, entre moléculas diferentes. Como assim? Existe uma ligação física entre elementos químicos, que é o compartilhamento de elétrons, ou um pega o elétron do outro, né? E existe lá por aproximação. A gente aproxima algumas moléculas e elas têm uma interação entre elas, certo? Seja uma atração, seja uma repulsão ali, e aí eu preciso avaliar por quê. Quando eu falo de, talvez, mudar de estado físico, por exemplo, passando do líquido para o gasoso, ou passando do sólido para o líquido, eu nunca vou mexer aqui, em ligações. Beleza? Então, sempre que eu colocar energia, eu nunca vou quebrar essas ligações aqui, é muito difícil, não que nunca, né? Mas, quando eu vou mudar de estado físico, eu vou principalmente quebrar essas intermoleculares aqui. Quais são? Aí eu preciso ver. A gente estudou bastante 3 no colégio. Alguém lembra qual que a gente estudou? É a de hidrogênio, não é? Isso, ligação de hidrogênio, só vou colocar aqui do lado. Tem uma que a gente chama de DP, alguém lembra o que era? Polo... Isso aqui polo Permanente de polo induzido. Isso, de polo permanente e de polo induzido. Já vou adiantar para vocês. A força da interação aumenta aqui, ó, de cima para baixo. Ou seja, o dipolo induzido é o mais fraco, seguido de dipolo permanente, e a mais forte é a ligação de hidrogênio, tá? Qual que é o critério? Aí eu trouxe esse modelinho aqui para a gente ver. Quando eu olho para uma molécula lá, se existir algum íon, ou seja, se tem carga naquela molécula, se por acaso passou por uma hidrólise e quebrou em íons, esquece intermoleculares, essas 3 que a gente viu aqui. Então, se tiver um carinha assim no Enem, por exemplo, iodo negativo aqui, ó, iodo menos, algum cloro menos, não é força intermolecular que a gente está acostumado a ver. São forças iônicas, tá bom? Fazendo compostos iônicos. Então, são compostos muito mais fortes. Beleza? Então, tudo isso aqui, ó, é a parte iônica. Vamos falar agora das que a gente está acostumado. Uma ligação uma força intermolecular de compostos não iônicos, não que chegaram a quebrar, antes, talvez. Então, vamos lá. Eu olhei para essa molécula e vi que não tem carga em cima dela. Então, ela não é o íon. Ela não se transformou num íon ainda. Eu vou olhar se ela é uma molécula polar. De que jeito? Daquele jeito que a gente avaliou por momento de polar. Se for polar, ela só pode ser, ou só pode tomar esses 2 caminhos aqui. Então, se uma molécula for polar, ela pode fazer DP, olha que legal, esse P aqui, ó, para dipolo permanente, que só acontece entre moléculas polares. E aí, pensando assim, entre moléculas polares, se eu tiver uma ligação que a gente fala que é H ligado a FON, o que significa? Um hidrogênio próximo de um flúor, numa outra molécula, lógico, próximo de um oxigênio, próximo de um nitrogênio, é a ligação de hidrogênio. Caso não tenha essa coisa que eu falei aqui, ela é qualquer outra molécula polar que faz DP. Ficou claro? Acho que a gente já tinha visto isso bastante. Então, vamos pensar. Aquela molécula tem um momento dipolar, por exemplo, um Mi, diferente de 0, certo? Então, eu vou para esse lado aqui, eu vou avaliar se ela tem H ligado a FON,
Tem H ligado a FON, já é direto ligação de hidrogênio. Não tem H ligado a FON e é polar, significa que ela é dipolo ou dipolo induzido aqui, perdão, dipolo permanente aqui, que nem eu falei, DP. Caso ela dê um Mi igual a zero, ou seja, ela é apolar, a única força molecular possível entre as moléculas daquele composto é DI, dipolo induzido. Beleza? Então, agora vem a pergunta, caso caia alguma coisa no Enem lá, vamos ver. Forças intermoleculares, a mais forte, ligação de hidrogênio. Então, eu preciso pôr mais energia, eu preciso de mais temperatura para poder mudar de estado esses compostos, por exemplo. Tá bom? Enquanto eu preciso de menos energia, caso seja dipolo permanente. E muito menos ainda, para trocar de estado, caso seja dipolo induzido. Beleza? Você pode ver que a maioria dos compostos que só realiza DI são gases, ou na forma de vapor, ou, vamos pensar assim, na forma gasosa em si. Os outros, eu já encontro forma gasosa e líquida, ligação de hidrogênio aqui, gasoso e líquido também, tá bom? Então, só para lembrar, dipolo induzido, como que ela acontece? São moléculas apolares que se aproximam por um momento e formam dipolo. E depois que elas se afastam, elas voltam a ser apolares aqui, certo? Aí tinha até uma apostila uns anos atrás, que o material era antigo, que tinha uma largatixa assim, falando que aquela ligação que ela faz no vidro, por exemplo, ou na parede, é uma ligação muito fraca, certo? Uma ligação do tipo dipolo induzido. Já uma dipolo permanente é uma que a molécula o tempo todo já e já possui aqueles polos positivos, negativos, dependendo para onde que está apontando aqui o vetor, tá bom? E por fim, a parte que talvez precise de uma atenção maior, aí a ligação de hidrogênio. A gente sabe que uma ligação de hidrogênio é uma dipolo permanente, só que com átomos que têm uma eletronegatividade muito alta, certo? Onde que eu acho ligação de hidrogênio? Olha esse daqui, ó. DNA, pura ligação de hidrogênio. Olha aqui, não é uma ligação física, mas é uma ligação perto ali um do outro, por proximidade. Eu posso falar que até uma interação eletrostática, dependendo do momento, tá bom? Dependendo de como está perto. E aonde que, se por acaso eu aplicar algum reagente ou calor, aonde que vai quebrar? Ligações químicas não quebram, então vai quebrar forças intermoleculares. Por isso que ela vem pontilhadinha, assim. Por acaso aparecer no Enem, vai vir pontilhada, ou com rajurado assim, ou alguma coisinha que indica uma ligação de hidrogênio nessa forma aqui. Beleza? Dá uma olhada, por exemplo, nesse exercício aqui. É um exercício do Enem, não lembro que ano que era, que fala de um teste de qualidade de combustível, para ver se o combustível está adulterado, usando gasolina e água para ver a concentração de etanol ali. Então, vamos lá. Lendo de maneira dinâmica. Após misturar uma quantidade de água na gasolina e agitar o frasco, por um período de tempo a gente espera, tal, eu vou medir os volumes das fases, né? A gente sabe que a gasolina não se mistura na água, mas o álcool que está dentro da gasolina, sim. Então, a gente sabe que mais ou menos 27% daquela gasolina é álcool aqui no Brasil, e se por acaso eu colocar água, esses 27% aqui vão sair de dentro da gasolina e vão para a fase água, certo? Ó, o etanol, antes miscível na gasolina, encontra-se agora miscível na água. Eu quero saber, né, para explicar o comportamento disso aí, o que é necessário para a gente saber? Primeira coisa, a densidade dos líquidos, eu preciso saber quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo. Tamanho de molécula? Não. Primeira coisa que eu preciso saber são tipos de interações. Por quê? O etanol só vai sair da gasolina e se misturar na água, por quê? Porque a gasolina aqui, ela era apolar, ou parte dela ela era apolar. O etanol sai da fase apolar e vai para a fase polar, que era da água.
Beleza? Então, tudo que cai em relação a isso é tipo de forças intermoleculares. Forças intermoleculares. De boa? Então, tudo que cai nesse sentido é um tipo de interação entre as moléculas. A molécula do etanol prefere ficar miscível na água em vez de ficar na gasolina. Ela seria muito mais, assim, compatível com a água pela ligação de hidrogênio do que ela estava compatível com a gasolina por uma ligação DI, por exemplo. Tudo bem? Vocês estão entendendo ou está passando muito rápido? Estamos entendendo. Pode ir? Então tá. Segundo tema aí, reações orgânicas. 4 reações orgânicas eu separei assim as principais para indicar para vocês macetezinhos para a gente não esquecer. Primeira reação orgânica que pode aparecer, reação de substituição. Como que eu olho para uma reação, ou eu leio e faço na minha cabeça sentido, né, o que faz na minha cabeça? Sentido de uma reação de substituição. Pensa comigo, eu vou ter um substrato, numa reação orgânica de substituição, alguém vai trocar com alguém. Por exemplo, esse cloro aqui, que estava sobrando, né, ele entra no lugar de hidrogênio, que saiu de mãozinha dada com o cloro para formar o HCl aqui. Ou seja, substituiu o hidrogênio por um cloro. Beleza? Então, aqui que era um benzeno, virou um cloro-benzeno. É uma reação típica de substituição, de troca de um hidrogênio por alguma coisa do reagente. Beleza, mano? Tranquilo. A reação de substituição, procurem ácidos, procurem aletos, tá bom? Procurem ácidos aqui, ó. Procurem aletos, família, por exemplo, lá da família 17 da tabela periódica, porque os caras são mais fáceis de trocar do que qualquer outra coisa. Beleza? Outra fácil de reparar também, reação de adição. Dê uma olhada nesse composto aqui, né? Esse aqui que eu vou adicionar, e olha para esse aqui. O que mudou? Valendo um chocolate aí. Tem mais insaturação. A insaturação foi embora, não foi? Uhum. Teve algum segundo produto? Teve um produto secundário? Não. Só tem ele. Se só tem ele, significa que o adicionei, ou seja, uma insaturação sempre, uma insaturação vai ser rompida, e esse reagente, de alguma forma, vai entrar naquele composto. Tá bom? A gente até lembra que tem uma reação que tem o nome de um russo aqui, se alguém lembrar pode falar, que tem um critério para que essa adição ocorra. Alguém lembra? Markovnikov, né? Ah, tá aqui, ó. Demorou. Reação de Markovnikov. Alguém lembra qual que era o contexto da reação de Markovnikov, ou qual que era a regrinha, que se cair, vai cair alguma coisa assim? Vamos lembrar. É no carbono mais hidrogenado, não é o que eu quero dizer? Se eu tiver uma adição, por exemplo, uma adição na dupla aqui, eu vou pegar um hidrogênio e vou adicionar no carbono mais hidrogenado. Desses dois, o carbono mais hidrogenado, ó, esse tem 2, enquanto esse só tem um hidrogênio ligado nele. Então, esse hidrogênio vai entrar aqui, formando aqui, ó, 3, certo? Significa que esse cara vai ter uma maior proporção, quase aí 100% é dele, enquanto o outro, 2% aqui. A gente fala que o acaso também faz essa molécula ser produzida. Existe a regra de Markovnikov, 99% de chance de cair, se cair vai ser Markovnikov, e existe a que vai contra Markovnikov. Alguém lembra o que tem que aparecer para ir contra Markovnikov? Um peróxido. Um peróxido. Então, se tiver como catalisador um peróxido de hidrogênio, por exemplo, aqui em cima da flecha, ou perdido nessa reação química, a regra de Markovnikov inverte. Beleza? Então, o hidrogênio que deveria entrar no mais hidrogenado vai entrar no outro que é menos hidrogenado. Só nesse caso, tá? Enem não costuma cobrar exceção. A gente sabe que alguns vestibulares um pouco mais complicados vão cobrar uma FUVEST, uma FAMERP, alguma coisa assim, tá bom? Então, substituição, a formação de aletos e a quebra de dupla ligação, não. Enquanto a de adição
há quebra de insaturações, lá de dupla ligação, e não há produto secundário, só a formação de um produto. Terceiro, reação de eliminação. Reação de eliminação... Oi? É que eu acho que acabou não, tipo, pegando aqui com você, mas assim, por que não poderia ir com aquele outro carbono ali que já tem 3? Deixa eu Porque, pensar. Qual você está falando aqui? Vamos pensar. O hidrogênio, você está falando? É que tem aquele outro C ali do lado que tá ali junto com todo mundo, pá, tem 3. Aí Esse daqui? tá com 3, então. Então, esse aqui já está estável, juíza. Ele já fez 4 ligações. Então, o primeiro passo da ligação é quebrar a dupla. Quebrei a dupla, esse cara continua com 4 ligações, então ele não entra na jogada. Beleza? Tá. Respondi? Tá. Então, qualquer coisa, depois eu vamos falar assim, eu entro mais em detalhes aqui, se você não entendeu, tá bom? Reação de eliminação, ao contrário da reação de adição, não vou quebrar insaturações aqui, eu vou construir insaturações. Então, reação de eliminação, eu tenho que fazer dupla, fazer tripla ligações aqui, beleza? Não lembrei que faz isso, mas olha isso aqui, eu tenho um produto formando 2 produtos. Então, eu estou quebrando, a gente fala assim, eu estou eliminando alguma coisa, eu estou tirando alguma coisa de dentro, tá bom? É fácil, né, a gente lembrar dessas reações aqui, porque o Enem pergunta mesmo o nome de reação. Uma reação de adição. Geralmente, ele não traz a reação, ele traz uma história, e aí você vai ter que julgar mais ou menos como ou de que jeito que ele está contando essa história aí, tá? A mais comum da reação de eliminação é a reação de desidratação, quando eu estou eliminando aqui uma molécula de água, por exemplo. E, por fim, a reação de oxirredução. Isso aqui a gente já está cansado de saber, até em PIA a gente revisou isso aqui. Por quê? Reação de oxirredução, não que as outras não sejam, mas aqui a única coisa que eu consigo perceber é que o número de oxidação de alguns elementos dentro da molécula foi alterado. Por exemplo, esse carbono aqui que tinha um NOx de -1, ele foi para um NOx de 0, enquanto o outro fez o contrário, de 0 foi para +1. Ocorreu tanto oxidações quanto reduções pela molécula inteira, tá bom? Geralmente, reações de oxirredução vêm associadas às outras 3. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, mais fácil de eu, vamos pensar assim, definir o que é uma reação de redução ou de oxirredução. Óxido, redução ou oxidação, tem que de alguma forma entrar oxigênio, certo? Então, se por acaso você vê entrando oxigênio, uma reação de combustão, de queima, alguma coisa, é uma reação de oxirredução. Pode ser de eliminação, ou adição, ou de substituição junto ali, beleza? Ao contrário, uma reação de redução, está entrando hidrogênio na molécula. Beleza? Só para lembrar. Então, dá uma olhada nisso aqui, ó. A maioria dos alimentos contém substâncias orgânicas que possuem grupos funcionais, tal, pode ser alterados aqui pelo contato com o ar atmosférico. De boa, o que tem no ar atmosférico? Oxigênio. Vamos lá. Oxigênio, tá? O CO2 interfere? Interfere. O nitrogênio interfere do ar? Não, praticamente não. 2 coisas que serão alteradas aí CO2 vai alterar, caso eu estou falando de ar atmosférico, ou, mais importante para a gente, tem oxigênio aí, 21% oxigênio, tá bom? Ou seja, eu tenho alimentos que se ficarem aí abertos, expostos em contato com o ar, né, resultam na mudança de sabor, aroma, aspecto, enfim. Essas alterações são conhecidas como rancificação, ou seja, quando a gente pega a ode do alimento, não, quando o alimento estraga, beleza? Fica aquele gosto ranço, né? Essas modificações são resultantes lá da ocorrência de... Fala comigo. Aí eu trouxe aí, por exemplo, uma reação que estava lá na questão. Quando eu tenho ácido oleico, isso aqui é óleo, certo? Que foi
transformado, ou seja, essa dupla aqui virou qualquer coisa que não seja dupla. Eu perdi a dupla. Ou seja, é uma reação do quê? Alguém consegue me falar? Há indícios, há indícios que seja uma reação de adição, beleza? Mas tem o oxigênio, então é uma reação de óxido. Exatamente. Tem alguma coisa escrita adição aqui? Não tem. Mas olha que bonitinho, ó. Tem um oxigênio entrando na molécula. Se não tivesse esse oxigênio, mas você enxergasse esses dois aqui embaixo, é uma reação de oxidação. Então, vou lá e marco oxidação. Tornar as coisas ranço, né, ou rancificação, ou estragar aquele queijo, aquele alimento gorduroso, significa que o oxigênio foi incorporado ali, ou foi adicionado de alguma forma. Já que não tem adição aqui, a gente sabe que é uma reação de oxidação. Beleza? De boa. A resposta está mais ou menos aqui, falta a gente lembrar um conceitozinho. O Enem é muito assim, quando a resposta já não está escrita aqui para a gente, tá bom? Eletroquímica, terceiro ponto aí. O que eu preciso lembrar de pilha? Primeira coisa, a configuração da pilha. Ano passado caiu uma questão que não era nem para você calcular a DDP da pilha, era para você ver se aquela estrutura estava certa, construída de maneira correta. Se eu tinha o ano do ocátodo, se eu tinha o cara que é negativo, o cara que é positivo, ligados um no outro, com as devidas, vamos falar assim, com as devidas pontes salinas, com o fio aqui, com a solução correta, tá bom? Então, a configuração é tão importante quanto encontrar DDP. Esquece a primeira pilha que foi feita. Todas as pilhas, perdão, que vêm a partir de agora são pilhas do estilo de Daniel, assim, ó, onde eu tenho positivo, negativo, negativo, positivo, tá? Então, vamos lembrar o que é mais importante. O metal que tiver mergulhado na solução, por exemplo, for cobre, aquela solução tem que ter íons cobre. Se eu trocar por outros íons, a pilha não funciona. Então, ó, tem zinco, o metal é de zinco, logo a solução ali tem que ser de zinco. Beleza? Então, vamos lembrar. Caso o metal sofra oxidação, ele é chamado de ânodo. Na pilha, na eletrólise, lembre que troca. Caso o metal sofra redução, ele é chamado de cátodo, tá bom? Então, ó, sofrendo redução significa que ele está recebendo elétrons. E se ele recebe elétrons, imagine um cara para receber elétrons, ele tem que estar ele tem que estar positivo para poder atrair aqueles elétrons. Tô certo? Uhum. Então tá. Não pode esquecer estrutura de pilha. Ânodo, oxidação, cátodo, redução. Como que a gente vai definir quem vai ficar em qual? A gente tem potenciais. Lembra? Então eu já entro aqui, ó. Cada um vai vir com o seu potencial. O que significa potencial de redução, por exemplo? É a tendência que aquele cara tem de reduzir, ou a tendência que ele tem de receber elétrons. Dos dois aqui eu pergunto, quem vai receber elétrons numa facilidade maior do que o outro? Hein? Não, receber Isso. primeiro o cobre, não é? O cobre, por quê? Porque o maior potencial é dele. Então, ele vai receber elétrons, enquanto o ferro vai oxidar. Sempre vem em parzinhos, lembra? Esse potencial, o elétron está do lado esquerdo, ele está recebendo elétrons. Logo, esse cara aqui e esse daqui, os dois estão representando um potencial de redução. Só que um vai ter que trocar. Quem vai ter que trocar, guarda na sua cabeçona aí, e vai ter que trocar o menor potencial. Beleza? Dos dois, se eu fosse escrever a global da pilha, o primeiro eu ia manter igual e o segundo eu ia inverter. Alguém discorda? Via mais 3. O potencial do que oxida, eu coloco negativo ou não? O potencial, se ele for positivo, você coloca negativo. Se ele for negativo, né? Você tem que colocar o sinal. Belezeira? Sim, ó. Sim. Esse é o potencial que a gente deveria ter informado aí. Aí eu vou colocar o cobre aqui em cima, na moral, com 2 elétrons. Lembrando que o potencial desse cara não foi alterado, né?
Então, eu posso manter isso aqui, ó, mais 0,34 volts. E aí, o que eu faço? Faço a global, certo? A DDP da pilha, um ΔE aqui. Se os dois elétrons, se os elétrons aqui estão iguais, tranquilo, senão eu vou fazer o devido balanceamento, mas, lembrando, eu não vou alterar o potencial aqui. Por que eu não altero? Porque é um potencial definido aí de maneira empírica, ou seja, experimentos que trouxeram isso aqui para a gente. Não é teórico igual termoquímica. Então, em pilha, você não mexe no potencial. Beleza? Quem mexer vai lembrar de eu gritando no segundo colegial falando que não era para mexer. Tá? Então, o potencial dessa pilha final é isso aqui. Tranquilo? Como que o Enem costuma trazer isso para a gente? Cálculos muito diretos. Ou eu posso usar a formulazinha aqui. Formulazinha eu nem preciso trocar sinal, mas faz sentido. Por exemplo, ó, é o potencial de redução maior, que seria esse daqui, menos o potencial de redução menor, que no final é o mesmo cálculo que eu fiz aqui, certo? Só que esse menos aqui te faz lembrar que tem que ter regra de sinal, bom? Senão dá ruim. Beleza, Zili? Beleza. E termoquímica, tô quase chegando já no final aí, tá, Léo? Quantos minutos eu tenho? É 4:10, não é? Então Revise stack, ô Marquinho, rapidão. Sim, eu vou falar só de lei de Hess, o que vocês têm que prestar atenção, e a gente troca uma ideia de stack que eu deixei por último, tá? Lei de Hess, o que é a lei da soma dos calores intermediários? Alguém lembra como que eu calculava a lei de Hess? Não, né? Tinha duas, vamos pensar assim, duas ferramentas que eu usava, eu não posso mexer em nada. A única coisa que eu posso mexer é na ordem da reação e multiplicar pelo quê? Então, vamos lá. Ninguém lembra, né? Excusão. Calma, pergunta de novo. Não, a gente lembra. Eu achei que você perguntou. Ó, vamos lembrar. Eu tenho duas ferramentas para a lei de Hess. Primeira ferramenta, vou colocar aqui. Segunda ferramenta. Qual que era a primeira ferramenta? Inverter a equação, caso seja necessário. Ah, a segunda é multiplicar. Ou Isso. dividir. Seria multiplicar pela fração. Isso, inverter ou multiplicar por um número inteiro, ou multiplicar pela fração também, caso eu não tenha essa capacidade, mas se vocês tiverem, fica à vontade. Eu prefiro multiplicar 3 vezes do que multiplicar por uma fração uma vez. Então, primeira coisa nessa equaçãozinha aqui, o que está errado? O que eu preciso adequar? Hein? O oxigênio tem que estar. Primeira coisa, não tem a global, tá certo? Ah, sim. Não tendo a global, o que eu preciso fazer? Encontrar a global. Ó, pode-se concluir que na combustão, então eu tenho que ter o oxigênio de 1 mol de monóxido de carbono, certo? Vai formar o quê? Alguém pode me ajudar? Dióxido de carbono e água. Dióxido de carbono. Água, Maria? Perdão, não tem água, porque não é Que orgânico. susto. Desculpa. Ué, mas sobra um oxigênio. Então, tem que Preciso balancear. Como que eu balanceio? Coloca meio no 2. Então, já estou fazendo o gancho para o próximo assunto. Vou colocar o quê? Meio no 2. Meio no 2. Posso usar a fração no balanceamento? Posso, de boa. Beleza? Essa é a minha reação global. É aqui que eu vou ter que mirar a lei de Hess. Mas as únicas que eu tenho são reações intermediárias. Gengibre, minha água. Ah, bebeu. Vamos lá. Esse calor dentro da reação está errado, não tá? O que eu preciso fazer? Vamos tirar esse cara daqui. Lendo essa equação, carbono sendo queimado, oxidado, vai formar monóxido de carbono, mas liberando calor. Se eu for tirar esse cara daqui, eu vou escrever ele na forma de ΔH. Qual que é o sinal que eu vou usar? Nenê. Por que é nenê? Porque é isotérmico. Exotérmico significa que o calor do lado dos produtos está liberando. Mesma coisa eu vou fazer para o outro. Se o calor tivesse do lado dos reagentes, ele seria endotérmico, então teria um positivo aqui. Beleza? Olha o que ele está fazendo. Uhum.
Quilocalor. Nossa, eu acho que eu nem ia perceber disso, ia só fazer e usar esse valor. Mudar o Então, sinal. por isso que eu destaquei, porque caso apareça, Bruno, se você fizesse do seu jeito, você ia cometer errão, assim, beleza? Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Eu tenho calores intermediários, eu vou ter que inverter. Alguém pode me dar uma ideia? Qual que eu inverto? Qual que eu seguro? A primeira, hein? A primeira eu vou inverter, beleza? Então, eu vou escrever o comando aqui, mas eu não vou fazer. Não vai dar tempo. Vou inverter a primeira. O que eu faço com a segunda? Nada? Nada. Nada. Se eu invertir a primeira, o que eu faço com o calor? Troca o sinal. Troco o sinal. 29 é 29 redondo, né? Beleza. Quilocal. E o outro, eu não multipliquei por nada, eu mantenho o sinal. Beleza? Dá para eu somar. Ah, isso é 0,4 aqui, que seja. Ô, professor, Soma esses dois. Oi? então se, tipo, na eletroquímica não multiplica o DDP, mas esse aí quando multiplica o cacau. Isso, exatamente. Na eletroquímica, falei de volts, eu não multiplico por nada, tá, juiz? Se eu inverter, eu inverto o sinal. Aqui, se eu inverter, eu inverto o sinal também, mas se eu multiplicar, eu tenho que multiplicar o delta, caso tenha, tá bom? Ok. Então, lembrando, pode aparecer global, como não pode aparecer. O Enem, como que ele faz? Dá um textão gigante, às vezes a global está escrito no texto e você tem que tirar, extrair ela de lá e trazer para cá, certo? Então, sempre você vai mirar na global e vai fazer as operações nas outras. Tranquilo? De boa, termoquímica é fácil no Enem. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu acho que esse é do último Enem, por exemplo. Glicólise é um processo tal, durante... O que eu vou marcar de mais importante aqui é a pergunta, vamos ver. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, porque tal. Então, eu estou partindo de glicose, certo? Cadê a parte de glicose que eu já se perdi, né? Aqui, entretanto, em alguns casos, as células moleculares, a glicose, que é a parte mais importante, ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Grifou essa parte mais importante, vamos ver se a equação está balanceada. Uma glicose, aqui sendo oxidada, formando CO2 e água, uma molécula de ácido lático, perceberam aí? Aqui pediu 2 moléculas, e aqui apareceu uma. O que eu vou fazer? Eu vou ter que multiplicar. Ó, no Enem, tá escrito no exercício, eu vou ter que repetir aqui embaixo. 2 moléculas, isso aqui vai virar 6, isso aqui vai virar 6, isso aqui vai virar 6. E o que eu faço com esse cara aqui? Também vai virar 6. Não, também vou ter que multiplicar por 2, beleza? Então, vai dar 2, 6, 8, 8, certo? Quilojoulinhos. E o que eu faço agora? Estou falando aí, ó, equação termoquímica para combustão de glicose formando ácido lático, certo? É uma respiração anaeróbica. Eu vou ter que pegar a glicose e produto ter ácido lático. O que eu faço? A primeira... Tem que inverter. Isso, a primeira eu vou manter e a segunda eu vou inverter. Faz sentido na cabeça de vocês? Uhum. Se eu mantenho a primeira, o valor continua o mesmo, certo? Depois que vocês vão fazer bonitinho, tenho certeza. E eu faço o que com o segundo? Inverto o sinal. Aí vocês vão somar, vocês vão sair cancelando oxigênio com oxigênio, CO2 com CO2, essa água com essa água, vai sobrar esses dois aqui. Faz sentido? Faz. Invertir. Isso aqui, eu vou fazer uma multiplicação não, uma soma, deu menos 112 quilojoules. Analisando a resposta, o processo anaeróbio é menos vantajoso energeticamente. Por quê? O único que tem 102 é isso aqui, tá certo? E olha o sinal, que bonitinho. Negativo significa uma reação endotérmica ou exotérmica? O que vocês acham? Exotérmica, certo? Por quê? Exo libera calor. Quem libera está na forma negativa. Sussa?
Tranquilo. A parte mais fácil, eu considero, é termoquímica no Enem. Pelo menos vai cair uma, duas, alguma coisa assim que vai lembrar a lei de Hess, ou vai lembrar esse cara aqui que não vai dar tempo da gente falar, mas depois, se vocês quiserem, a gente pode comentar. O que é a entalpia de formação? Que aí eu tenho que abrir a equação, certo? Eu tenho que abrir, cada molécula tem o seu calor, e eu tenho que multiplicar pelo valor daqui do balanceamento, certo? Então, vem uma tabela, vem os valores dos calores lá, e sempre vai ser a somatória aqui dos produtos, né, do calor de formação dos produtos, menos calor de formação aqui dos reagentes. Tranquilo? Os dois são somatórios. Lembrando, mais importante ainda, calor de substância simples, 0. Beleza? Essa não é substância simples porque tem mais de um elemento químico, mas o oxigênio é 0. Tranquilo? Não esquece, então, entalpia de formação, essa equaçãozinha aqui, produtos menos reagentes. Não esqueça de multiplicar pelo balanceamento, caso ela não esteja balanceada, e não esqueça esse calor dos reagentes ou dos produtos, caso seja uma substância simples, por exemplo. Tá? Eu mando essa apresentação depois, o Rafael disponibiliza para vocês, mas tentem fazer esse exercício, tentem fazer calor de formação, caso caia, mas é muito mais fácil cair lei de Hess do que cair qualquer outro calor, ok? E por fim, a gente vai trocar uma ideia sobre compostos orgânicos. Eu tenho 10 minutos, né? 8. 20, né? Tem 20? Só se for deixar Tá, não vou deixar não. Mas vamos lá, tem uns minutos ainda. Identificação de compostos orgânicos, isso aqui cai bastante também, e a gente vai ter que lembrar todas essas funções. Lembrando que a gente viu 22, né, 22 funções no colégio. Aqui tem metade, que são as mais famosas aí, pelo menos para a gente acertar 80% do composto. Vamos lembrar, aonde que eu faço, ou como que eu faço para identificar compostos orgânicos? Primeira coisa, encontra o heteroátomo aí, encontra o cara que está diferente. Olha esse daqui, alguém sabe que função nitrogenada é essa? Amina. Amina por quê, Maria? Ah, porque lembra o nitrogênio. Não, deixa eu falar sério. É porque é o nitrogênio, Uhum. com hidrogênio, e o único carbono que ele tá ligado não tá numa ligação. Exato. O nitrogênio bonitinho, sozinho aqui, ou ligado entre carbonos, e esses carbonos não têm ligação dupla com o oxigênio, é uma amina, tá? Então, viu um nitrogênio ali, vê o vizinho dele. Viu o vizinho, é carbono? É carbono, esses carbonos estão de boa, não tem dupla neles? É uma amina, tá? É uma amina primária, secundária, terciária, aí depende da substituição. O nitrogênio só pode ter 3 substituintes. Aqui ele tem 2 carbonos substituindo, logo é uma amina secundária, tá bom? Se eu tivesse outro carbono substituindo aqui, seria uma amina terciária, mas enfim. Alguém sabe que função é essa aqui? Álcool. É uma função álcool, esse OH está pendurado na cadeia ali, né? Então, é álcool, nesse caso. Então, eu costumo circular assim mesmo, borrar bastante para enxergar cada função de uma maneira mais pontual e os vizinhos delas aí. Olha essa função aqui. É um OH ligado a um anel benzênico. Um OH ligado a um anel benzênico. Qual função é essa? Fenol. Fenol. Então, tenha essa sensibilidade que esse OH é diferente desse OH aqui. Porque o carbono está ligado a esse OH, está sozinho e não está num ciclo. Agora, esse outro aqui, além de estar num ciclo, está num ciclo de um anel benzênico. Por isso, ele é fenol. Beleza? Então, tem todas essas outras funções que a gente vai dar uma relembrada aqui. Por favor, função número 1 aqui. Alguém sabe qual é? Ácido carboxílico. Como? Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Por quê? Ele tem um OH e uma dupla ligada a um carbono de ponta, que a gente fala. Tá bom? Então, é um ácido carboxílico. É só para reconhecer, não estou perguntando nada. E essa aqui, alguém sabe? Amina. Amina. Ah, professor, mas está ligado a um carbono e esse carbono está ligado a uma dupla. Tá nada. Esse carbono aqui não tá ligado a uma dupla. O vizinho dele tá. Ó, essa daqui é uma amida.
É uma amida porque o carbono ligado ao nitrogênio tem imediatamente uma dupla ligada a um oxigênio. Tem um grupo carbonila ali, beleza? E esse outro aqui no meio da cadeia, alguém sabe? Éster? É uma função éster. Por quê? Éster tem um carbono, perdão, é um carbono aqui, outro carbono, ligado a 2 oxigênios, e a gente fala que é o que a gente chama de cocô. Beleza? Por quê? É um C lá em cima, um oxigênio embaixo, ligado a esse oxigênio, outro C, ligado aqui, um cocô. Beleza? Tá no meio da cadeia, só pode ser éter ou éster. Tem uma dupla ligação aqui, ó, é éster. Tem mais alguma outra função que alguém queira pontuar, queira falar alguma coisa? Esse daqui é um anel benzênico, certo? Anel benzênico. Essa parte, essa região é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, cíclico, cheio de insaturações, ou seja, cheio de duplas ligações. Beleza? Então vamos lá. Passando rapidão aqui. Se alguém souber o nome desse composto, ganha um chocolate. A nossa famosa hidroxicloroquina. Aqui, ó. Ó o cloro aqui. Quero saber quais são as funções dela. Primeiro, alguém sabe qual que é essa aqui? Amina. Amina. E essa daqui, Maria? Amida. Certeza? Pera. Certeza? Por quê? Cadê a dupla ligação com o oxigênio, Maria? Ah, é verdade, é amida. Então, é uma amina, tá bom? Uhum. Lembrando, a amida precisa de uma dupla ligação com o carbono. O carbono tem que estar ligado a uma dupla com o oxigênio, não o nitrogênio. Beleza? Olha essa daqui, uma amina, um álcool, se alguém discordar pode falar, e, não tão comum, um aleto, certo? Ou seja, um cara lá da família 17 penduradinho aqui, tá bom? Alguém sabe qual que era esse outro aqui? Não, vou deixar isso para depois. Olha esse daqui que é a cafeína, por exemplo. Alguém sabe qual que é essa ligação aqui, ou essa função, perdão? Essa é a amida. Amida, outra amida bonitinha aqui, outra amida bonitinha aqui, tá vendo? E duas aminas. Aminas. Alguém discorda? Não, para ser amida tem que ter oxigênio, né? Não pode ser Tem uma um dupla oxigênio, de carbono. exatamente. Não, procura um oxigênio, é uma dupla com um oxigênio, carbono, tá? Essa daqui é a molécula, se alguém falar alto, apanha, tá? Quero saber qual é a função principal dessa aqui. Professor, rapidinho. Fala. É que eu tô tentando pegar um pouco assim. Caraca, que bagulho legal, gente. Não, vocês estão falando assim, caraca, que meninas inteligentes. Uau, Vocês não viram tudo ainda, Luísa, por isso que você não sabe. Caraca, meu. Não, mas assim, a amina, então, tem dupla ligação de oxigênio, e a amina normal é, tipo, é só um oxigênio. Peraí, eu não entendi o que você falou. Se tiver só um nitrogênio perdidinho por aí, é uma amina. Se tiver um nitrogênio ligado a um carbono e esse carbono cai em saturação com o oxigênio, é uma amida. Tudo bem? Muito bom. Ok. Tá, então vou começar agora a testar vocês. Qual que é essa função aqui? Fenol. Fenol. Fenol, boa. Por que eu fiz isso? Eu apontei para o álcool, mas aí vocês estão atentos que está ligado a um anel benzênico. Então, eu induzi vocês a pensarem que era um álcool na molécula lá do THC, por exemplo. Tem alguma outra função digna de nota aqui? Éter. Éter. Boa. Beleza? Alguém quer falar das funções aqui, por exemplo, dessa molécula do princípio ativo da cocaína? Alguém pode me ajudar? Éster. Esta daqui, Maria? Uhum, foi a Bruna que falou. Esse também. E esse aqui? Pera, tem um O aí, eu não tô enxergando. Não tem ó. Essa Amistade. cadeira que parece aqui, ó, é só carbono e hidrogênio. É uma amina aqui em cima. Beleza? Aleto ele também tem, ou ele tá separado, esse HCl? Então, é que esse daqui, eu coloquei um ácido para falar que ele vai passar por um processo de extração. Então, se extrai a cocaína da folha da coca, por exemplo,
com uma hidrólise ácida. Não que eu esteja ensinando vocês. Mas, se eu usar ácido clorídrico, eu posso extrair a cocaína da folha de coca. Por isso que quem controla a venda de ácido clorídrico aqui nesse país é o Exército. Beleza? Sim? Então, vamos para a estequiometria, uma vez que eu tenho 10 minutinhos aí, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, depois a gente pode falar no Whats. No Enem, como que cai a estequiometria? É um dos assuntos que mais cai também. Há textos aí que relacionam ou interrelacionam estequiometria com vários assuntos. Mas, dentro da estequiometria, vai falar de concentração, número de mols, volume, vai falar de uma reação de neutralização caso ocorra, tá? O que eu preciso fazer? Confere a equação química, vê se aquela equação química está balanceada. Isso é o pré-cálculo, é o pré-estequiometria, tá bom? E, por fim, estabeleça a regra de 3 relacionando o que a gente vai fazer. Qual que é o estilo que a gente costuma fazer? Aquela regra de 3 linhas, lembra? Que, assim, salva a vida de todo mundo, até mesmo as pessoas que odeiam essa palavra e que não gostam de fazer regra de 3. Mas isso aqui fica mecânico, deixa uma coisa muito mais fácil, beleza? Mas nada resolve a regra de 3 se eu não escrever a reação correta primeiro e se eu não tiver o balanceamento correto primeiro, beleza? Como que a gente faz balanceamento em química numa prova de vestibular? Como que vocês fazem? É pra falar mesmo? Real oficial? Pode falar. Como que você faz, Maria? Eu leio, monto a equação quando não tem, igual essa questão aí. Vejo o que ele está perguntando, ele sempre pergunta 2 elementos. E aí eu faço a regrinha de 3 lá com as 3 linhas. A não ser que tenha 2 reagentes. Tipo, ele esteja perguntando 3 coisas, 3 reagentes, aí tem que ver reagente limitante. Então, primeira coisa, vamos grifar o que é mais importante e depois vamos balancear. Como que você faz o balanceamento? Tentativa e erro, Maria? A gente não tem tempo para fazer os outros métodos, por mais que sejam poéticos e muito bonitos de fazerem no vestibular lá, mas a gente não tem tempo. Tentativa e erro é mais fácil e mais comum. Então, vamos lá. Um Enem, por exemplo, antigo aí, no Japão, Movimento Nacional para a Promoção do Aquecimento Global, fala que uma pessoa, um dia, reduzindo 1 quilo de CO2, né, a menos, enfim. A ideia é que cada pessoa reduza 1 quilo de quantidade de CO2 emitida todo dia, tá bom? Como que eu faço isso? Aqui eles usaram um exemplo do gás de cozinha. No preparo da comida, eu vou ter que gastar menos gás de cozinha. Então, vamos lá. Esse gás de cozinha. Cadê minha caneta vermelha? Considerando o processo de combustão, o que tem que ter num processo de combustão? Oxigênio. Então, eu tenho que ter oxigênio, eu tenho que ter o gás butano. Nesse caso, não há uma mistura, que nem aqui no Brasil. É só o butano mais oxigênio, formando, agora sim, Maria, CO2 e água, porque tem hidrogênio ali. Tá balanceada essa equação? Não. Então, não vou perder tempo, vou pôr um 4 aqui, já tem 4 aqui, eu preciso de 5 hidrogênios para dar 10, e aqui vai dar 8 mais 3, mais 5 são 13, né? 13 sobre 2, alguém discorda? Não. Vou grifar o que é mais importante para mim, então, considerando o processo de combustão de butano, então butano vai ser importantíssimo, a mínima quantidade de gás, ou seja, de CO2 produzido aquele dia, tal. Aqui. Ou seja, eu tenho que reduzir 1 quilo. Tranquilo? Eu quero saber, reduzindo 1 quilo, quanto que é a quantidade diária, né, de gás ou de CO2. E aí, como que a gente vai organizar agora? Marquinhos, eu tenho uma puta dúvida que tava na prova da FARM. Tipo assim, a equação pode estar inteira balanceada, só que o elemento que ele quer saber é 1 mol. Aí na pergunta ele está falando quanto que é de meio mol. Então eu tenho que multiplicar a equação normal por meio? Então, não, na verdade, se perguntou se a equação deu 1 mol e na resposta ele quer meio mol, você pode calcular como 1 para tudo e no final você vai ter que dividir o valor por 2, para que aí eu tenho meio mol.
eu tenho 13 sobre 2 dividido por 2, aqui eu tenho 2. Faz sentido? Então, só no final. Se for 2... Só no final. É meu estilo, e eu acho que a maioria dos professores ensina você fazer só no final. Tá bom? Tá bom. Para quê? Para que você não se complique nos cálculos, e a hora que você coloca um meio para multiplicar um número, pode ser que você erre. Então, deixa 1 e no final você divide. Beleza? Então, vamos organizar. Primeira coisa que eu fiz, o pré-estequiometria, eu já calculei. Eu fiz a global que não existia, eu balanceei a global que não existia, agora eu vou colocar nas 3 linhas lá. A primeira linha, alguém lembra o que eu tenho que pôr? Número de mols, não é? Número de mols. Então, como que eu coloco esse número de mols aí? Se é o butano e aqui, eu vou colocar 1 mol de butano, vai produzir 4 mols, né, de CO2. Afinal, o butano é esse cara que está aqui do lado dos reagentes, e o CO2 é o cara que está do lado dos produtos aqui. Faz sentido organizar assim? Em estequiometria, ele sempre vai perguntar 2. É sempre uma proporção. Eles não precisam estar na mesma equação química, tá bom? Se eu tiver equações concorrentes ou equações subsequentes, mas sempre eu vou relacionar um com o outro, sempre de parzinho. Não preencho a segunda, vou preencher a terceira. Ele quer saber a quantidade de gás que eu vou deixar de queimar para reduzir 1 quilo de CO2. Então, vou colocar 1000 gramas aqui. Por que eu coloquei em gramas? Porque está organizado em grama aqui. Então, vamos lá. CO2, 4 desce, lembra? E o CO2 sobe para eu colocar, 44 gramas aqui, porque 44 é do CO2, enquanto 1 aqui, e eu coloco 58. Fez sentido para vocês? Fez. Para o cálculo, eu não uso a primeira linha, eu uso só essas duas aqui. Então, organizando a regra de 3, 58 gramas estão para... Quanto que é 44 vezes 4? Eu tinha feito essa conta em algum lugar. É 176, é isso? É. 176 gramas aqui. E aqui, x mols, né? X gramas agora. E aqui, 1000 gramas. Vocês conseguem terminar esse valor aí para mim? Deixa eu só terminar. 4, tem... Aumentou 4 vezes? Não, né? Na verdade, eu não consigo ver proporção aqui. Já está correndo. Depois vocês confiram aí, né? Mas isso aqui vai dar em torno de x igual a 330 gramas. Lendo, na equação vai estar lá, ou na resposta vai estar aqui. O japonês precisa reduzir ou queimar por dia menos 330 gramas de gás do que ele queima hoje. Faz sentido? Sempre no Enem vai ser um cálculo assim, certo? No máximo você vai ter que ter equação balanceada e depois organizar na regra de 3 linhas. Primeiro, mol, depois você preenche o que o exercício me dá na terceira linha, e por fim, a relação fundamental que o Enem costuma dar, e tá desse jeitinho aqui. Belezeira? Qualquer dúvida, galera, vocês me perguntem depois, e eu desejo boa prova para vocês. Belezeira? Vamos lá, arrasem. Só para eu não invadir a aula da Ariela e do Marquinhos, eu desejo boa prova, e para quem eu for ver, depois a gente conversa. Beleza?